Honra o Mikhail Ivanov. Questão: qual é o raio que parte de uma zona da Ursa Menor e se dirige para a Terra? Então, isso faz parte do que disse Miguel. Vocês sabem que há vários ciclos de irradiação da luz que devem chegar a esse sistema solar, em sua totalidade. Há diferentes irradiações que, doravante, estão totalmente ativas e vão se amplificar, mas eu diria, antes, se magnificar, nas semanas e nos dias que vêm. Nós havíamos falado já de Betelgeuse. Nós havíamos falado do centro galáctico. O arcanjo Miguel disse que a luz ia chegar do céu e da terra. É exatamente o que se produz. A luz, nós a acendemos. A irradiação vinda do céu e da terra é a mesma irradiação. Em contrapartida, existem átomos cuja irradiação não é de modo algum a mesma. Essa irradiação tem a particularidade de rasgar o tecido dimensional e isso, em momento algum será permitido sobre esta terra. Portanto, nós fomos obrigados a acender a luz. Aí está, nós acendemos a luz e modificamos, desde já quase uma semana, as circunstâncias de recepção da onda galáctica de Alcione, na qual vocês entraram. Mas nós modificamos as condições de liberação das partículas de existência no Sol, a fim de que as frequências da luz unificada venham diretamente contrapor certos tipos de irradiações que apareceram sobre a Terra. Questão: é preciso sempre expor-se o mais frequentemente à luz do Sol? A luz do Sol são radiações ultravioletas, pelo momento, são partículas adamantinas. Mas as partículas adamantinas as mais potentes, as mais rápidas, se preferem, vêm do centro galáctico e isso, onde quer que vocês estejam, mesmo a 1000 metros sob a Terra, vocês as tomam. Portanto, alguns seres são capazes de suportar as novas irradiações do Sol, outros não, mas é apenas uma parte da radiação da luz que chega. Cabe a você saber se vocês têm dificuldade para suportar em pleno dia. Aproveitem, sobretudo os primeiros raios do Sol, pela manhã, isso foi dito, ao invés de à tarde ou à noite, porque são diferentes. A qualidade vibratória dessa irradiação à noite é diferente. Nem todo mundo pode. Sobretudo quando vocês estão abertos ao nível das coroas radiantes, vocês constatarão que isso tem efeitos diferentes conforme cada um e conforme os dias também. Mas, o mais importante é a luz, que não é a luz do Sol, que vocês não veem, vocês apenas percebem pela vibração. Mas esta é onipresente. Portanto, é diferente para cada um. Questão: se a batalha no céu foi vencida, se os arcontes estão redimidos, o que é das forças arimanianas? As forças arimanianas são forças criadas pelas egrégoras de pensamentos, permitindo a encarnação de um princípio chamado arimaniano, que é um princípio involutivo cuja única finalidade é fazer descer as vibrações. É no limite, independente de uma inteligência como os arcontes. É uma inteligência autônoma, mas estúpida, eu diria, o que não é o caso dos arcontes, uma vez que eram, de qualquer modo, administradores extremamente competentes. A batalha está ganha no céu. Não é uma batalha. A luz estabeleceu-se e vocês a veem, vocês mesmos, através do que vocês vivem e do que acontece sobre esta terra todos os dias. Ontem à noite nós dissemos que isso vai acelerar-se de maneira exponencial. A cada dia, agora, será cada vez mais forte no plano vibratório. Portanto, as forças arimanianas são, de algum modo, ligadas a 3 fatores ou a 3 tipos de consciência. Primeiro, aqueles que estão tanto no medo que recusam receber a própria redenção porque, para eles, a luz é terrível. Tudo era baseado, para eles, no ego, no poder e na dominação. Isso concerne a muito poucos seres humanos sobre este planeta, não é? Agora, a todos os seres que não estão despertos, que não estão conscientes do que se joga ainda, porque eles estão imersos, inteiramente, numa realidade falsificada da qual eles não têm mesmo ideia de que isso possa existir. Portanto, estes, de algum modo, mantêm, se querem, certa densidade que permite às forças arimanianas nutrirem-se. Vou tomar um exemplo muito simples.
Há uma ferramenta de divulgação que nós utilizamos, que é o que vocês chamam internet. Internet é a encarnação das forças arimanianas na qual a luz infiltrou-se, na qual a luz pôde se propagar também. Mas há seres que estão na internet, que estão, como vocês dizem, em sites lúdicos, em todos os sentidos do termo. Eles se servem da internet, eles são possuídos pela internet, eles são possuídos não pelo fato de que haja muitos, mas pelo interesse que eles levam à internet, por exemplo, para olhar filmes olé olé. Não sei como vocês chamam isso, esqueci as palavras. Ou então para se subjugarem a si mesmos através de imagens, mas não para informar-se. Estes nutrem inconscientemente a matriz e as forças luciferianas. Eles estão cativos, como aqueles que assistem ainda à TV, que dão sua energia a uma caixa, não é? E sua intenção a uma caixa. Isso são forças inconscientes. Elas são consequentes pelo número de pessoas, mas não pela intensidade da vontade. E depois há também, obviamente, uma franja importante de seres humanos autênticos que iniciaram um caminho para a luz, mas que não estão dirigidos às boas vibrações e que foram, literalmente, enganados pelos movimentos luciferianos. Estes estão ainda no interior dessas crenças, no aparecimento de uma terra magnificada, onde todo mundo é belo, todo mundo é gentil, mas nesta dimensão. Portanto, eles trabalham numa ótica de tempo que é ilusória. Estes estão fechados também por Arimã e Lúcifer, as forças luciferianas, não Lúcifer, desculpem-me. Portanto, eles estão ainda cativos das próprias ilusões, e é o que? É simplesmente o ego, quer dizer que, tendo construído o plano sobre a instauração, por exemplo, de um instrutor ou de um salvador mundial, sobre o aparecimento de uma hierarquia que ia restabelecer uma forma de verdade, uma forma de autenticidade, eles recusam, sendo espiritualistas, a reconhecer o erro e, no entanto, isso se estende sob seus olhos. Estes, inconscientemente também, pelo ego, nutrem as forças arimanianas, mas isso não tem qualquer importância em relação ao que vem. Eu lhes disse, nós acendemos a luz. Questão: que responder às pessoas bastante próximas que falam do karma, que se referem aos senhores do karma e que estão no sofrimento com isso. Elas estão no sofrimento porque deram atenção a essas leis de ação-reação. Elas estão persuadidas de que as leis do espírito são as mesmas que as leis da matéria. Elas estão fechadas nelas mesmas e nenhuma palavra pode tirá-las desse confinamento. Elas mesmas criaram o próprio sofrimento, dando sua adesão, sua crença a movimentos espiritualistas que estão, no mínimo, na sombra, não é? E elas estão persuadidas de estarem na verdade, mas essa é a experiência delas. Nenhuma palavra vai fazê-las mudar de opinião, ao contrário. Vocês que vivem a unidade ou que se aproximam desses estados, vocês são loucos furiosos, e é o ponto de vista delas e a verdade delas. Elas serão confrontadas a essa verdade. Elas estão numa lógica de rigidez, de rigor, de seca. Elas vão falar de coração, mas aplicam leis criadas por aquele que não tem coração, ou seja, Yaldabaoth. Elas estão fechadas, como você disse, no próprio sofrimento e no próprio medo. Infelizmente, fora irradiar, nenhuma palavra as fará mudar de opinião. Ao contrário, você as fará entrar na reação com relação ao que você vive e ao que você é. Questão: os jogos tais como jogo de cartas, jogo de bilhar, fazem parte da dualidade ou efetivamente favorecem o fato de reencontrar a criança interior? Então, aí, cara amiga, há aqueles que podem jogar bilhar e reencontrar a criança interior e outros que podem jogar bilhar e ser possuídos por esse jogo. A resposta é diferente para cada um. Há séries que podem ir na internet. Há os que vão lançar o olhar na internet e serão possuídos imediatamente. Eles sentem as energias emitidas pelos sites e pelas ondas que se propagam diretamente pela internet. É a mesma coisa para um jogo, é a mesma coisa para não importa o que. Obviamente, se você joga cartas o dia todo, você não pode pretender estar na unidade, é preciso de qualquer modo separar as coisas, hein?
É muito difícil manter a unidade jogando cartas. É mais fácil manter a unidade passeando na natureza. Questão: e o que é das crianças que, na internet, brincam com jogos de guerra? Elas estão completamente possuídas por Ahriman. Não se enganem. A realidade virtual é uma virtualidade na virtualidade. Isso afasta mais do que tudo do ser interior. É feita para isso. Se os jogos pudessem ser considerados, no limite, na internet, onde os anjos vão reencontrar outros anjos e tudo é angélico. Mas vocês efetivamente veem que tudo o que é criado vai no sentido da guerra. Questão: como fazer, como pais, quando se tem filhos que brincam com isso? O que são os pais? Se vocês são pais, em nome de que vocês não têm o direito de proibir algo, ou vocês são inconscientes, ou vocês aceitam que eles brinquem com Ahriman. É similar para os jovens. Há os que ouvem músicas que têm vibrações e frequências ahrimanianas e outros que ouvem músicas e frequências que os elevam. Agora, uma criança, cabe a vocês evitar, de qualquer modo, certo número de coisas. Não temos mais perguntas, agradecemos. Caros amigos, eu os agradeço. Eu lhes digo até logo, mas volto muito rapidamente. Vamos, juntos, vibrar no fogo do amor, dentro de muito pouco tempo. Até já!